Vocês não podem ver. E aí, cara, beleza com você? Cara, nas aulas passadas nós estávamos falando sobre textos jornalísticos e em específico sobre tipos de crônica, a aula geral. Né? Agora a gente vem com a aula específica e vamos falar de crônica narrativa e crônica argumentativa ou dissertativa, que é a mesma coisa. Beleza? Nas próximas aulas, nós ainda continuaremos com esses gêneros jornalísticos e vamos falar sobre cartas. E aí tem uma série de aulas sobre cartas para você. Beleza? Cara, vamos lá falar um pouquinho sobre esse gênero que eu particularmente, como já disse, gosto pra caramba. Vamos lá, jovem, vai apresentar para você aí. E olá, boa tarde, boa noite. Crônica narrativa, cara. A crônica narrativa, ela é um gênero literário marcado pela brevidade de ações ocorridas em um tempo e espaços delimitados, ok? As histórias geralmente apresentam diálogos rápidos, não aqueles diálogos enormes, mas bem rapidinhos, marcados pela possibilidade de explorar o humor, a ironia, afinal de surpreender, ok? Mas chamar a atenção, ok? De maneira bastante usual, personagens e situações se colocam de maneira ficcional. Não tem necessidade de ser uma coisa real. No caso da narrativa, no caso da crônica narrativa, ok? Embora sejam trabalhados temas do cotidiano e que se realizam reflexões sobre o comportamento humano, a fim de se construir uma crítica social, ok? É bastante comum que os autores das narrativas explorem fatos e acontecimentos do tempo presente, que se costuma os narradores olharem para o buraco da fechadura, ou seja, aquela espiadinha, sabe como é? Então, a crônica narrativa, a gente pode pensar que você está contando um fato, que você andou espiando por aí, beleza? Conta da vida do outro. Pode ser ficcional ou não, beleza? Mas vamos delimitar uma coisa e deixar bem claro a diferença entre crônica e conto. Como deu para você perceber aí, os tópicos que estão presentes são bem parecidos, né? Mas o que diferencia? O conto também pode ser uma situação cotidiana, né? Mas é mais específico uma situação cotidiana na crônica. Ela envolve os elementos da narrativa, mas o que difere, ou seja, o que diferencia uma da outra é que a crônica não tem um conflito. Já no conto tem aquele conflito complicador que a gente viu na narrativa do Dário, certo? Tem toda uma coisa que desencadeia a outra. Já a crônica é uma coisa mais tranquila, mais de boa. Inclusive, ela pode ser montada numa sucessão de falas. A gente vai ver isso aí. Ok? Como fazer uma crônica narrativa? Bom, para produzir uma crônica narrativa de excelência, é fundamental que tenha em mente um projeto de um texto, ou seja, rascunho. É importante sempre na hora de produzir. Um assunto interessante do cotidiano pelo qual seja possível realizar reflexões e críticas sociais, através de uma narrativa. Identificação do melhor tipo de narrador, se é observador, se ele é personagem, para contar aquela história. Primeira, terceira pessoa, foco narrativa, essas coisas. Determinação do cenário e do tempo da narrativa, ou seja, quando e onde as ações serão vivenciadas, qual que é o local e qual que é a data disso, tá? Um final surpreendente, além de escolher se a abordagem permitirá um discurso humorístico para prender a atenção do leitor. E eu, particularmente, gosto das crônicas mais humorísticas, aquela que tem aquele tom de ironia, aquelas tiradinhas básicas, sabe? As principais características: trata-se de um texto curto, produzido usualmente para ser publicado em jornais, como a gente já falou. Tempo e espaço são bem definidos, ok? Muitas vezes as ações desenrolam em uma única cena, ou num único instante, é uma coisa rápida, beleza? Pelo caráter rápido, ágil, o texto apresenta poucos personagens,
podendo ser narrado com foco em primeira pessoa ou terceira do discurso, como eu falei para você. A linguagem da crônica narrativa é simples, podendo até ser coloquial. Claro que é necessário você mostrar a intenção da contextualização do assunto, tá? Lá na introdução. É um texto em prosa, podendo inclusive ser escrito apenas com o uso de diálogos, sem interferência do narrador. Diferente do conto. O conto, se ele é só construído por diálogos, ele não fica um conto rico. Agora, a crônica pode ser construída a partir de diálogos. Claro que é necessário uma contextualização e os diálogos a partir dela. Ok? Título geralmente é criativo, então tem título e surpreendente. Trabalha assuntos do cotidiano, temas próximos às experiências dos leitores, como objetivo de se colocar o ser humano como foco de observação, construindo crítica social. Uma dica aí para um futuro não muito distante é você, um camarada, sentado num banco de praça ou num lugar onde ele observa as pessoas e o comportamento das pessoas. Isso é legal. E aí ele vai contando ali o cotidiano das pessoas. Suave? Dá um exemplo aí. Não vou ler tudo, vou deixar para ler na live, tá? Porque é muito grande. Quero lasanha no restaurante de Carlos Drummond de Andrade. Quero lasanha. Bom, já começa com uma fala. Aquele anteprojeto de mulher, 4 anos, no máximo, debochado, ultra minissaia, entrou decidido no restaurante. Não passava de menu. Não precisava de menu. Não precisava de mesa, nem precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a Operação Jantar. E aí ele intitula Operação Jantar, né? Ou no caso, restaurante, que é o tema máximo. Beleza? O tema principal da história. Ele vai contar as ações que aconteceram dentro de um restaurante. E a gente fica com a leitura para a live, para não estender muito esse vídeo. Tá? E eu aguardo você nas lives de quinta-feira. Não acabou a aula ainda. Vamos falar de crônica argumentativa agora, que essa é legal, porque ela expõe temas que a gente pode chamar de temas mamilos. Por que mamilos são polêmicos? Mas enfim, brincadeira à parte, vamos falar de crônica argumentativa. É um texto onde a argumentação é vista como principal característica. Esse tipo de crônica é muito usada pelos meios de comunicação, essencialmente jornais e revistas. Então a gente pode pensar numa diferenciação entre o texto dissertativo argumentativo lá do Enem, da Unesp, esses caras aí, e fazer uma comparação com a crônica argumentativa. Textos argumentativos e dissertativos nada mais são do que uma palestra. E aqui é uma conversa de boteco, ou seja, uma conversa mais simples, mais de boa, mais tranquila, mas expõe uma opinião. Ok? Ao passo que a crônica argumentativa passo a passo de uma crônica argumentativa, para produzir uma crônica argumentativa é preciso escolher um tema atual. Esse tema pode ser sobre gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, uma briga de vizinho, corrupção, entre outros. Depois de escolher o assunto da crônica argumentativa, pesquise bastante sobre o assunto. Organize as ideias e selecione alguns argumentos importantes para serem colocados. Uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Fato. E a gente já viu vários tipos de argumentos. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo. Então, cuidado. Porque a crônica argumentativa precisa ter uma base argumentativa, baseada em algo, ter comprovação e essas coisas. Tá? Uma especialidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Tiração de sarro, essas coisas, sabe? Assim sendo muito criativo ao escrever a sua crônica argumentativa. Em uma crônica argumentativa é contada uma pequena história com personagens, tempo e espaço, certo? Mas mostrando a questão da opinião. E esse tipo de crônica pode ter um discurso direto e indireto,
e o indireto livre. Senhor, eu esqueci o que é esses tipos de discurso. Para ajudar a sua situação, tem aí para você uma tabelinha que a gente vai ler na live para você recordar aí na cachola o que é discurso direto, discurso indireto, com exemplos para vocês e a fusão entre os dois que vai dar o Votrix, quer dizer, que vai dar uma crônica, perdão, que vai dar um discurso indireto, beleza? Livre. Discurso indireto livre é a fusão dos dois. Ok? Não é Votrix. Uma boa crônica argumentativa deve ter argumentação, persuadir, ou seja, convencer o leitor, uma linguagem simples. Claro que isso não quer dizer que você não tenha que usar a linguagem, a norma culta da língua, tá? Sem erro de português, com acentuação, pontuação, essas coisas para dar coerência e coesão dentro do seu texto. Textos relativamente pequenos, não é um texto enorme, então não chega a 30 linhas, muitas vezes, no vestibular, tá? Temas do dia a dia, temas mamilos ou temas polêmicos. Crítica, humor, ironia, introduz uma reflexão, subjetividade e criatividade. Fusão de estilo jornalístico, que é a questão da opinião, e do texto literário, que é a parte da narração. Poucos personagens. Se houver personagem, tá? Não tem necessidade de ter nesse caso, pode ter só um narrador. Tempo e espaço limitado e o caráter contemporâneo, ou seja, do dia a dia. E aí tem para você a crônica argumentativa sobre tecnologia do maravilhoso Luiz Fernando Veríssimo. Só vou ler a introdução para você, para não ficar muito grande. Para começar, ele olha no olho do cara. Ele nos olha na cara. Não é como uma máquina de escrever, que a gente de cima com superioridade. Com ele, é o olho no olho ou tela no olho. Quem que ele está falando? O computador. Ele nos desafia. Parece estar dizendo, vamos lá, seu desprezível pé eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja a tapa. Quando você fica irritado, você não dá vontade de não peteleca no computador? Então, é mais ou menos isso que ele vai dizer aqui, e a gente vai ver essa estrutura e ver como que ele trabalha dentro desse tipo de crônica, que é a crônica argumentativa. Beleza? Então, na live, a gente aprofunda mais sobre esse assunto, né? Com a leitura. Caso você não for aparecer na live, fica aí a leitura para você contemplar esses textos maravilhosos desses escritores, Carlos Drummond de Andrade e Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. E já se prepara, porque nós teremos uma série de 2 ou 3 aulas sobre cartas, beleza? E vários tipos de cartas. Jovem, cá estou novamente e agora eu me despeço de você. Até mais, até quinta-feira. Um abraço, beijinho, beijinho. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó, pra minha tia. E tchau, tchau. Falou!